esse tema, como os temas que nós tivemos nas 2 últimas semanas, que foi sobre o sábado, são temas instigantes. Eu aconselho qualquer um de vocês que esteja assistindo agora esse tema, que assista também esses 2 últimos programas. Na minha opinião, foi um dos melhores estudos, né, que nós conseguimos produzir aí sobre o 7º dia da criação. E mais tarde a gente vai falar um pouco sobre questão de entendimento, de palavras. Então, tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Porque realmente, quando nós lemos o apóstolo Pedro declarando, né, que o apóstolo Joel, né, nos últimos dias, a gente fala assim, poxa, passaram 2000 anos e até agora esses últimos dias, né, continuam sendo últimos dias e não termina, e não acaba, né? E aí, o que é importante que você saiba é que o próprio apóstolo Pedro, ele trata disso, uma das suas cartas, porque ele vai falar, né? Muitas pessoas, elas falam, né? Já passou tanto tempo depois que Jesus partiu, as coisas continuam do mesmo jeito e nada mudou. O que nos garante, né, que nós realmente estejamos nos últimos dias? Primeiro, que nós temos que entender o conceito bíblico de últimos dias, que não é o mesmo nosso, né? O nosso conceito é de poucos dias, né? Você vê, uma das interpretações mais equivocadas da Bíblia está lá em Daniel capítulo 9, versos 26 e 27, a respeito das 70 semanas de Daniel. Diz que houve 69 semanas e depois uma última semana, olha só, foram 483 anos, né, porque uma semana tem 7 dias, 70 semanas, 490 dias, pelo princípio profético, dia-ano, que é bíblico também, está lá em Números e também em Ezequiel, nós entendemos que são 490 anos. E aí eles calculam 483 anos e 7 anos. Eles calculam quase todas as profecias que são nos dadas no Apocalipse. E isso é um equívoco, porque o conceito de Deus, quando se fala em últimos dias, não são de poucos anos. Poucos anos é uma perspectiva nossa. Na perspectiva divina, Pedro mesmo, que cita aqui o profeta Joel, ele fala, olha, para Deus, né, um ano é como um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então a perspectiva divina é diferente. E a perspectiva divina que é colocada na Bíblia, né? Então, essa passagem, ela acontece em resposta ao quê? Estavam todos eles reunidos no dia de Pentecostes, orando, buscando a Deus. Jesus havia feito uma promessa: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E então, no cenáculo, se manifestou aquele vento impetuoso, veio também línguas, né, como que de fogo, que pousaram em cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então se cumpriu, né, o derramamento do Espírito Santo. Mas enquanto uns glorificavam a Deus porque ouviam cada um falar, né, em línguas as maravilhas de Deus, mas quem estava ouvindo entendia na sua própria língua, outros não entendiam e apenas ouviam sons aleatórios, e então escarneceram dos judeus. Como era apenas 9 horas da manhã, disseram para os judeus: esses estão totalmente bêbados, mal começou a festa, eles já estão bêbados. E aí Pedro então se levanta e diz que não, nenhum de nós está bêbado, mas este é o cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel, que se encontra no livro do profeta Joel. E aí ele vai citar: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês
profetizarão, os seus jovens terão visões, e até os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa aqui, queridos, é a profecia, né? A promessa de Pedro. Então, nós entendemos que os últimos dias, eles são marcados por sinais. Nós podemos compreender que esses dias estão chegando, né? A Bíblia declara isto. A Bíblia não fala que nós não entenderemos. A Bíblia fala que até a vinda de Cristo, muito do conhecimento estava selado. Mas a ordem do anjo, lá em Apocalipse, né, para João, é: não cele o conteúdo deste livro. Então a revelação profética hoje se encontra aberta. Os apóstolos nas cartas, eles declaram que muitos não entenderão, muitos não compreenderão, mas para aqueles que com sinceridade buscam a Deus, o conhecimento será aberto. Então nós compreenderemos, o povo de Deus compreenderá. E aí, queridos, quando nós virmos os sinais se cumprindo, nós podemos saber que as palavras de Deus referentes à magistral volta de Jesus estão se cumprindo. Então, um dos sinais mencionados por Pedro aqui é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Um derramamento que começou lá no dia do Pentecostes e continua ao longo da história até hoje. Nós, em nossa igreja, somos testemunhas disto, porque nós continuamos vendo, né, pessoas batizadas com o Espírito Santo, nós continuamos vendo e ouvindo o falar em outras línguas, e nós continuamos vendo que este sinal continua acontecendo. Este sinal é para os últimos dias. A palavra de Deus diz bem claramente que, derramado como um dom, o falar em línguas, não havia no chamado Antigo Testamento. Embora haja passagens ali que relatam línguas, essas passagens trazem uma exceção. Nós sabemos que o derramar do Espírito é um sinal para os últimos dias. Então, por esta passagem, nós compreendemos que estamos nos últimos dias. Mas não apenas isto. Aqui tem uma profecia de Joel. Queridos, o que nos dá a certeza de que nós realmente estamos contando os dias para o retorno triunfal de Cristo são as profecias. E o cumprimento exato das profecias e daquilo que Deus disse. Não se deixe enganar com o falso entendimento de que ainda é restrito aos últimos anos, aos últimos 7 anos. Isto não é bíblico. Bíblico é ao longo da história, desde os dias de Pedro. Veja, Pedro não fala derramar do Espírito Santo apenas para aqueles últimos dias. Não é derramar do Espírito Santo apenas a partir de Azusa Street, que foi há pouco mais de 100 anos, que foi uma renovação. Mas sim, queridos, é um derramar desde os dias dos apóstolos. Não é algo que ficou restrito. Não é algo que nós podemos dizer cessou com os apóstolos, porque é um sinal para os últimos dias. E aí, últimos dias é um equivalente a tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O tempo do fim não são os últimos anos, mas é o tempo inaugurado pela vinda do Messias. É o tempo que decorre desde a ascensão, morte, ressurreição e ascensão do Messias. É o tempo que acontece a partir, né, do derramamento do Espírito Santo, conforme mencionado aqui por Pedro, e é o tempo, então, que vem até os nossos dias, e irá até o retorno de Jesus. 2000 anos? Isso. Esse é o tempo do fim. Então, quando nós vemos o tempo do fim, ele se refere a este tempo, esses
anos desde a primeira vinda do Messias até o retorno dele. Biblicamente é isso. Jesus fala isso nos evangelhos. É chegado o tempo. Depois, nós vemos o apóstolo Paulo declarar também a mesma coisa, né? Falar sobre os últimos dias, ou o tempo do fim, ou como está lá em 1 Coríntios 10, né? Falar, esta é a última hora, né? Este é o tempo do fim. João também fala sobre última hora nas suas cartas. Esta é a última hora. Já muitos anticristos têm se levantado. Então, queridos, as escrituras, elas nos são bem claras a nos dizer que o tempo do fim, né? Nós vivemos no tempo do fim. Os profetas declaram. E a maior prova de que estamos no tempo do fim são as profecias e o cumprimento das profecias bíblicas, as que estão registradas na palavra de Deus.